Avião de pequeno porte cai em área urbana de Belo Horizonte e deixa 3 mortos e 3 feridos. Semana promete ser decisiva para presos em segunda instância. A discussão no Supremo deve ser retomada na quarta-feira. Ainda nesta edição, confira a estreia da nova série da Rede Mundial, Os 7 Pecados Capitais. Hoje você vai ver como eles surgiram. No clássico Fla-Flu, Flamengo leva a melhor e abre 10 pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Esses e outros destaques agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. Um avião de pequeno porte com 4 pessoas a bordo caiu na manhã de hoje em uma rua do bairro Caiçara, em Belo Horizonte, atingindo carros que pegaram fogo e pedestres. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas e seguem em estado grave. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, entre os mortos estão um dos ocupantes do avião, um pedestre e uma pessoa que estava dentro de um dos veículos atingidos. Um vídeo, como você vê, flagrou o momento em que o avião decolou, isso às 8h14 da manhã, no aeroporto Carlos Prates, e também a sua queda, que foi 21 segundos em seguida já o avião caiu. A ANAC informou que a aeronave estava em situação regular e com as inspeções dentro do prazo de validade. E morreu nesta segunda-feira no Rio de Janeiro o 20º paciente que havia sido transferido após um incêndio no Hospital Badim. O homem de 88 anos estava internado no Hospital Israelita e o Hospital Badim aguarda agora o resultado do laudo da necrópsia para identificar se a morte teve relação com o incêndio. Dos 103 pacientes que estavam na unidade no dia do incêndio, 11 continuam internados, 72 já tiveram alta e 20 foram a óbito. Em nota, o hospital informou que diariamente a equipe médica do Badim segue acompanhando a evolução do quadro clínico dos pacientes que foram vítimas desse incidente. E uma menina morreu ao cair do 18º andar do prédio neste domingo no centro de Balneário Pissarras, litoral norte catarinense. Brenda Letícia da Silva, de 7 anos, chegou a ser socorrida pela família e levada para o pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a polícia, o prédio está em construção. O pai da criança trabalha nas obras do edifício e levou a família para conhecer as instalações. A menina estava correndo pelo local quando se desequilibrou e caiu num dos buracos do prédio, que seria um fosso do elevador. O edifício foi isolado e uma equipe do Instituto Geral de Perícias deve ir ao local para fazer uma perícia. O corpo da criança foi enterrado na manhã desta segunda-feira. E o governo do Rio de Janeiro confirmou ontem a morte do 4º bombeiro que atuou no combate ao incêndio na boate 4x4 no centro do Rio. Um 5º bombeiro está internado em estado estável na unidade hospitalar da corporação. O fogo começou por volta das 11h30 e os prédios do entorno precisaram ser evacuados. O edifício tem 4 andares e fica numa área comercial movimentada. A corporação vai abrir uma sindicância para apurar as causas das mortes. Em nota, o Corpo de Bombeiros prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. O governador Wilson Witzel também lamentou as mortes e decretou luto de 3 dias no estado. E falando agora de uma outra tragédia mais ambiental. Voltaram a aparecer manchas de óleo nesta segunda-feira em praias do município do Cabo de Santo Agostinho, na Grande Recife. Na praia de Itapuama, que já havia registrado a substância ontem, um grupo escreveu na areia SOS ao lado de uma mancha, pedindo por luvas e tratores para auxiliar na retirada do óleo da areia da praia. Além de Itapuama, o óleo chegou às praias de Enseada dos Corais e da Reserva do Paiva, próximo ao limite com o Jaboatão dos Guararapes. Depois do pedido de ajuda, sacos plásticos surgiram na areia, sujos com o óleo, porém no rótulo. Há indicações de que eles seriam de luvas fabricadas na Malásia, mas não se sabe a origem exata do material. Representantes da Marinha informaram que os plásticos foram levados à Capitania dos Portos, no Recife, para serem analisados.
E falando agora de política, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente Jair Bolsonaro, é o novo líder do partido na Câmara dos Deputados. O nome dele apareceu no sistema como ocupante do cargo no início da tarde desta segunda-feira. A disputa pelo posto de líder do PSL na Câmara começou há 2 semanas e é um reflexo da crise interna no partido. 2 alas da sigla vivem um confronto. Uma ligada ao presidente Jair Bolsonaro e a outra ao presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, de Pernambuco. E nesta semana, a Suprema Corte entra em mais uma fase decisiva para o futuro do processo criminal no país. Na próxima quarta-feira pela manhã, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem para dar continuidade a um dos julgamentos mais polêmicos da história do STF. A constitucionalidade da prisão em segunda instância. Entenda melhor na reportagem o que prevê essa mudança. Uma discussão que pode mudar o rumo de grandes investigações como a Operação Lava Jato. O julgamento da aplicação de prisão em segunda instância começou no dia 17 de outubro no Supremo Tribunal Federal. A discussão não é nova. Em 2009, as prisões em segunda instância foram vetadas e as penas passaram a ser cumpridas somente após o esgotamento de todos os recursos. Em 2016, uma nova votação foi feita e, por aprovação da maioria, as condenações em segunda instância voltaram a acontecer. O antigo Partido Ecológico Nacional, o PEN, que hoje é chamado de Patriota, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, ingressaram com ações diretas de constitucionalidade. Né? O que visa essa ação direta de constitucionalidade? Ela visa dizer se uma norma abaixo da Constituição, nesse caso específico o Código de Processo Penal, no artigo 283, é constitucional ou não. Caso o entendimento seja mudado novamente, 38 presos da Operação Lava Jato podem ser beneficiados, segundo um levantamento feito pelo Ministério Público. Entre eles está o ex-presidente Lula. A gente não pode sacrificar hoje mais de 200 mil presos que estão presos por situação do julgamento após segunda instância por 38. Né? 38 casos são importantes? São importantes. Mas o combate à corrupção não pode nos dirigir para um caminho tortuoso, um caminho de pedras. Né? Há muita coisa que tem que ser discutida. E a questão da prisão em segunda instância não viola nada ao combate à corrupção. Né? Ao meu entender, o combate à corrupção, para essa questão do judiciário, é muito mais uma reforma do judiciário como um todo do que a questão de se dizer que a prisão em segunda instância vai estar violando ou não o combate à corrupção, vai ser menor ou maior. Para este outro criminalista, é preciso pensar de maneira mais ampla, já que a decisão não atinge somente os presos da Lava Jato. Ela é uma questão que nós devemos fugir da análise casuística, né? Análise se eventuais presos da Lava Jato, e, enfim, poderão ser beneficiados, alguns nomes específicos, enfim. O benefício mesmo, ele é para toda a sociedade, se essa decisão se confirmar. Acho que a questão da impunidade, ela passa mais pela eficiência do judiciário do que pela quantidade de recursos ou pelo momento em que se dá a prisão. O julgamento deve continuar no dia 23, com as manifestações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. Logo em seguida, o ministro Marco Aurélio, que é o relator do processo, vai abrir as votações. Depois dele, os demais magistrados devem expressar seus votos. O tema é polêmico. Agora é esperar, então, para ver o que vai dar essa situação que deve ser definida ainda nesta semana. Confira agora as principais notícias internacionais deste início de semana. Começamos o Giro Mundial desta segunda-feira com notícias da América do Sul. O metrô de Santiago voltou a funcionar parcialmente após o toque de recolher, que vigorou em várias regiões desde a noite de ontem. Na última sexta-feira, uma onda de protestos começou e até o último balanço divulgado pela polícia local, 11 pessoas morreram e outras 1.500 foram detidas. Os chilenos pedem o fim do abuso de autoridade. Além do Chile,
as crises abalam outros países, como o Líbano. O primeiro-ministro do país disse na manhã de hoje que apoia eleições antecipadas caso os manifestantes exijam. O político afirmou que prepara um orçamento onde prevê redução do déficit fiscal no ano que vem, com medidas de aumentar impostos que incidem em lucros dos bancos. De acordo com o Banco Mundial, 25% dos libaneses vivem abaixo da linha da pobreza e este é o principal motivo dos protestos que já duram uma semana. Uma escola indiana pediu desculpas após imagens viralizadas nas redes sociais dos estudantes fazendo uma prova com caixa de papelão na cabeça. De acordo com os alunos, a ideia partiu da direção para evitar cola durante a avaliação. Logo após serem informadas sobre o ocorrido, autoridades indianas criticaram publicamente a prática. Os europeus esperam ansiosos pelo próximo ano. Após bilhões de euros investidos, a sonda solar Orbiter será oficialmente lançada. O objeto foi projetado para tirar fotos mais próximas do Sol e deve fazer seu trabalho dentro da órbita de Mercúrio. Com esta aproximação, os cientistas esperam que as observações ajudem a entender melhor a atividade da maior estrela de nosso sistema solar. O instrumento de estudos foi construído pelo governo britânico em parceria com a Airbus. Fechando o Giro Mundial, neste final de semana, a companhia aérea Qantas bateu um recorde mundial, realizando o voo mais longo do mundo. Um Boeing 787 saiu de Nova York na sexta-feira e pousou em Sydney no domingo. Esta foi a primeira de 3 viagens que a empresa australiana pretende avaliar a viabilidade de voos ultralongos para a criação de linhas comerciais regulares. Agora 6h42 pelo horário de Brasília. O Mundial News vai a um rápido intervalo, mas fique com a gente porque daqui a pouquinho é hora de falar de esporte. Se você busca óculos e aparelhos auditivos com qualidade, nem aparece. Venha para Telesom. Venha, Telesom. Comprove. A educação profissional e tecnológica abre novos caminhos. A gente estuda o que gosta e termina o ensino médio já com uma profissão. É mais emprego, mais renda e mais oportunidade. O Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica com o programa Novos Caminhos. Mais gestão, mais capacitação, novos cursos com foco nas demandas do mercado e nas profissões do futuro. Saiba por que escolher educação profissional e tecnológica em mec.gov.br. Confira agora como deve ficar o tempo em todo o Brasil nesta terça-feira. Na terça-feira, tempo firme para todo o oeste da região sul e sul do Mato Grosso do Sul. Porém, bastante nublado em toda a costa leste brasileira, com chuvas fracas pela manhã, com exceção do estado do Espírito Santo, o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Nessas localidades deve chover forte. No restante do país, bastante nebulosidade, chuvas de moderada intensidade em Tocantins, oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, metade norte de Goiás e também no estado do Mato Grosso. Mínima de 15 graus na capital paranaense, assim como em Porto Alegre. Florianópolis deve ter mínima de 17, São Paulo de 18 e Rio de Janeiro de 22 graus. Em Campo Grande, a máxima chega a 27 graus, assim como em Belo Horizonte e em Goiânia. Em Cuiabá, máxima prevista de 30 graus. Mais um início de semana com as chuvas fazendo presente em boa parte do Brasil. E agora é hora de falar de esporte. Final de semana com 8 jogos pela nova rodada do Brasileirão. Marcos de Pato traz as informações. Boa noite para você. Oi, Thaís, boa noite. Boa noite a você que nos assiste. 10 pontos. Essa é a vantagem que o líder do Brasileirão, o Flamengo, abriu em relação ao segundo colocado, Palmeiras.
No Clássico Carioca contra o Fluminense, o Fla venceu mais uma na competição e se isolou ainda mais no topo da tabela, graças ao empate do Palmeiras contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Vamos aos gols. Jogando em casa, o Furacão saiu na frente logo aos 6 minutos de jogo. Adriano levantou na área e Marcelo Cirino mergulhou para marcar. E ainda no primeiro tempo, o Daverson deixou tudo igual. 1-1 placar final. No Maracanã, o Flamengo precisou de 3 minutos para abrir o placar do jogo. Bruno Henrique aproveitou o cruzamento e deixou dele. E na etapa final, o volante Gerson apareceu bem na área para fazer o segundo gol do Mengão. Flamengo 2, Fluminense 0. Esse também foi o placar da vitória do Atlético Mineiro para cima do Santos, na Arena Independência. Em mais uma partida com um gol no comecinho, o Galo marcou logo no primeiro minuto de jogo. Depois de receber lançamento de Hever, Luan colocou os donos da casa na frente. E também na primeira etapa, o zagueiro Leonardo Silva marcou o segundo do Atlético. Com o resultado negativo, o Peixe ficou mais distante da briga pelo título. Aí o Galo se recuperando depois da chegada do técnico Wagner Mancini, se recuperando na competição. Na briga pelo G4, a rodada foi boa para o São Paulo, que entrou no grupo depois de vencer o Avaí e ver o Corinthians tropeçar em casa diante do Cruzeiro. Na Arena Corinthians, o Timão marcou primeiro aos 33 minutos de jogo com esse belo gol de Fagner, batendo de primeira. Mas 4 minutos depois, o Cruzeiro reagiu. De pênalti, Fred deixou tudo igual. E no segundo tempo, a Raposa chegou à virada com um gol esquisitão. O Bandeirinha marcou posição de impedimento do volante Ederson e a defesa do Corinthians parou. Mas o juiz percebeu que o último toque na bola antes de chegar até o jogador cruzeirense tinha sido de Fagner. Ederson seguiu com a jogada e marcou o gol da vitória do Cruzeiro. 2-1 placar final. Placar e história parecidos com o da vitória do Fortaleza para cima do Grêmio no Castelão. Depois de cobrança de falta de Galhardo, Paulo Miranda colocou o tricolor gaúcho na frente, aos 9 minutos de jogo. Mas na reta final do primeiro tempo, o Fortaleza virou o placar com os gols de Wellington Paulista aos 34 minutos e de Osvaldo 6 minutos depois. No Morumbi, o São Paulo venceu o Avaí por 1-0. De cabeça, a Arboleda marcou o gol da vitória, que colocou o tricolor paulista no G4. Por outro lado, teve equipe que se afastou do G4. Jogando em casa, o Internacional perdeu para o Vasco e ficou a 4 pontos do grupo dos 4 primeiros. No Beira-Rio, o Vasco bateu o Colorado por 1-0. Na base do oportunismo, o atacante Marrone fez o gol que deu a vitória ao Cruz Maltino aos 7 minutos do segundo tempo. No duelo de alviverdes na Arena Condá, Chapecoense e Goiás ficaram no empate em 2-2. No primeiro tempo, os donos da casa abriram 2-0, com os gols de Everaldo aos 22 minutos e de Henrique Almeida 7 minutos mais tarde. Mas na etapa final, os visitantes buscaram o empate. Rafinha aos 7 minutos. E o zagueiro Rafael Vaz aos 38 igualaram o marcador. 2-2 placar final. Mais 2 jogos completam a 27ª rodada do Brasileirão. Nesta noite, às 7h30 da noite, tem Bahia e Ceará no estádio Pituaçu. E um pouco mais tarde, Botafogo e CSA se enfrentam no Engenhão às 8 da noite. E esses são os destaques do esporte, Thaís, dessa segunda-feira.
Tá certo, Marcos de Pato, obrigado, um excelente início de semana para você. Olha só, agora 6h50 pelo horário de Brasília, o Mundial News vai a um breve intervalo e volta em instantes. Tem abertura da nova minissérie da Rede Mundial, Os 7 Pecados Capitais. Você já parou para pensar se comete algum deles com frequência? Daqui a pouquinho. Se você busca óculos e aparelhos auditivos com qualidade, nem aparece. Venha para Telesom. Venha, Telesom. Comprove. Uma boa escola pode transformar o futuro dos seus alunos. Mas quantos vão seguir a profissão dos seus sonhos? Se depender da gente, todos. É para isso que existe a prova do SAEB, para o Ministério da Educação avaliar a qualidade da educação básica e saber o que precisa melhorar. Pais, incentivem seus filhos a fazerem a prova. Estudante, você é fundamental para essa transformação. Compareça. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Todos nós já ouvimos falar e provavelmente já cometemos muitos dos considerados 7 pecados capitais. Mas talvez você ainda não saiba qual a real origem desses defeitos ou vícios de conduta. Saiba agora na estreia da nova minissérie do Jornal Mundial News como surgiram os 7 pecados capitais no mundo. Orgulho. Sentir-se superior desprezando ao próximo. Pelo orgulho, a gente se coloca no centro e entende que o mundo está a nosso serviço e não o contrário disso. Todo mal no mundo entra quando o ser humano é incapaz de partilhar. Não partilha mais com os outros e usa dos outros para seu benefício. Inveja. Cobiçar aquilo que não lhe pertence. Ela se compara. Então ela nunca está em um estado de contentamento com si mesma. Quer dizer, o olhar dela está muito mais voltado para o outro. Avareza. Apego a riquezas. São aqueles que só pensam em dinheiro, se agarram ao dinheiro, não gastam de forma nenhuma, estão sempre acumulando e buscando acumular dinheiro ou algum tipo de riqueza. Ira. Agir violentamente. É justamente todo aquele ódio, aquela aversão que você tem a alguém, aquela vontade de levar mal a alguém, né? Seja pelo motivo que for, todo ódio, todo rancor que você tem em relação àquela pessoa. Luxúria. Desejo por prazeres. Todo mundo tem desejo, todo mundo tem vontade, todo mundo tem, né? A questão é quando, na verdade, se deixa levar por esse excesso, né? Gula. Comer excessivamente. Não está ligada, né, naquela fome fisiológica de realmente necessidade de comer alguma coisa para se nutrir, mas também de comer os sentimentos, né, enfim, não lidar com eles. Preguiça. Inatividade avançada. Por não saber o que fazer, a pessoa fica parada e procura comodismo. Estar parado é estar cômodo. Isso é preguiça. É muito comum também na nossa cultura. E aí há desvios. O termo capital vem do latim caput, que significa líder. O que quer dizer que as 7 infrações são as líderes de todas as outras. Os 7 pecados capitais foi formado no século IV depois de Cristo, mas oficialmente formalizado pelo século VI pelo Papa Gregório Magno. A origem deles é meio enevoada no tempo, né? Então a gente sabe que ali pelo século IV, um monge grego chamado Evagrio, ele compilou alguns pecados, digamos assim, né? Algumas faltas, algumas atitudes que os homens não deveriam cometer. Ele compila 8, mas no final das contas vão virar em 7, né? Porque alguns serão conectados uns aos outros, né? Eles não vão ficar separados, depois eles vão sendo conectados. Mas é importante que para isso a gente pense um pouquinho antes.
Ali pelo século II, pelo século III, um santo chamado Irineu, padre, depois santo chamado Irineu, bispo, ele é que vai dar o formato da doutrina do pecado, que é um dado importante. Ele é que vai dizer efetivamente o que é um pecado dentro da doutrina cristã. E o que é um pecado, né? Um pecado é não cumprir uma lei. Quando você não cumpre uma lei, você está cometendo um pecado. Mas este pecado voltado às leis divinas, às leis de Deus. O monge Evagrio, ele pega e compila estes pecados, né? Ele junta estes pecados. E a partir daí vai haver uma lista, digamos assim, desses pecados. Mas só será o Papa Gregório I, chamado de Gregório Magno, que viveu ali do século VI ao século VII, que vai pegar essa lista e vai dar o título de pecados capitais. Os 7 pecados capitais. Você não pode perder a minissérie que vai aprimorar a sua percepção entre o bem e o mal. Amanhã tem mais, então fica uma reflexão para esse início de semana. Uma boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá. Se você busca óculos e aparelhos auditivos com qualidade, nem aparece. Venha para Telesom. Venha, Telesom. Comprove.